A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecias bíblicas no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus por esse privilégio, de estarmos mais uma vez para juntos estudarmos as profecias bíblicas, estudarmos os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, por essa oportunidade, por este veículo, esse canal de comunicação, através da TV, através das redes sociais, para que possamos estar juntos, nos alimentando e estudando a infalível e inerrante Palavra de Deus. E agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é um aluno dessa aula de profecias bíblicas no seu lar e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Eu quero aproveitar e agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço pelas orações, pelas mensagens que são enviadas diariamente. Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, principalmente a equipe que coopera conosco aqui nos Instantes Finais. Nos sentimos felizes em receber a sua mensagem. E quando eu digo mensagem, não é só aquela mensagem de parabéns e de elogios, mas também as suas críticas construtivas, as suas sugestões que são enviadas para nós através do WhatsApp do programa, que é o 99466-1010, e inclusive você pode enviar também a sua pergunta ou a sua dúvida para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, que com certeza é da importância de todos nós. É o desejo de Deus que conheçamos sobre este tema. E recentemente nós estamos estudando algumas profecias do livro de Jeremias, esse livro maravilhoso, Nós já estudamos diversas profecias no livro de Jeremias. Vamos recapitular? Vamos relembrar aquilo que já vimos? Primeiro, nós estudamos sobre o seu chamado para o ministério profético, capítulo 1, versículos 1 a 12. Estudamos também a segunda visão, que é a visão daquela panela fervendo. E essa panela fervendo, você sabe, você acompanhou o programa, representa a Babilônia, que vinha lá do norte, lembra disso? Era uma mensagem de juízo para o povo judeu. Pode passar a tela, por favor. Estudamos também esse programa sobre os 2 cestos de figos. Está lembrado disso? Os figos bons, os judeus que foram levados na primeira e segunda leva para a Babilônia. E os figos ruins, os que ficaram na terra de Judá e foram na terceira leva com o rei Zedequias. Estudamos também esse tema um tanto contraditório, aparentemente, mas Deus disse a Jeremias, olha, não ore mais, não interceda mais por esse povo, eu não vou lhe ouvir, Jeremias, porque havia chegado o tempo do juízo, E nós vimos desse programa, Jeremias ainda fez orações, ainda foi interceder pelo povo, mas foi inútil, Deus não atendeu a oração de Jeremias pelo povo judeu. E vimos também no último programa que o cativeiro de Judá é representado por um cinto de linho. Traz a tela, por favor. Deus disse a Jeremias, essa é uma daquelas parábolas dramáticas do livro, Deus disse a Jeremias que ele comprasse um cinto, colocasse nos seus lombos. Depois ele deveria ir lá no rio Eufrates, escondê-lo na fenda de uma rocha. E depois Deus mandou ele ir buscar o cinto de linho. Quando ele chegou lá, estava apodrecido. E este cinto de linho representava exatamente uma profecia contra Judá, contra Jerusalém, porque assim como aquele cinto, havia apodrecido, assim estava a nação de Israel, de Judá, o povo de Judá e de Jerusalém, prestes a experimentar o juízo divino. Hoje nós estudaremos um dos textos mais conhecidos do livro, que está registrado no capítulo 18, que é a ocasião em que Deus diz a Jeremias que ele deveria ir até a casa do oleiro
para ouvir a palavra de Deus. O tema da profecia hoje é Jeremias na casa do oleiro, promessas condicionais ao povo judeu. Traz a tela, por favor. Mas antes de nós estudarmos esse texto ou essa profecia, eu gostaria de falar um pouco sobre o oleiro. Bem, o oleiro é aquele profissional que trabalha com barro, né? Na verdade, é uma espécie de um artesão que fabrica vasos de barro, né? Nos tempos bíblicos existiam muitos artesãos, muitas pessoas que trabalhavam com barro. Os judeus tinham diversos tipos de vasos em suas casas. Algumas para colocar água, outras para colocar azeite, colocar alimento, flores, seja lá o que fosse, né? E ainda hoje muitas pessoas costumam comprar vasos para as suas casas. Uns vasos são feitos para se colocar lá no jardim, do lado de fora da casa, outros na sala, outros vasos servem para colocar lá na cozinha, alguns são para ornamentar, outros para embelezar o ambiente, e outros são feitos para serem utilizados no dia a dia, como, por exemplo, nos tempos bíblicos, os cântaros, né? Que no passado serviam para que as pessoas, principalmente mulheres, carregassem água. Mas, apesar dessa diversidade de formatos e de tamanho e da função para cada vaso, nós vamos perceber que todos eles tinham a mesma matéria-prima. Todos eles eram feitos de barro. O que mudava, na verdade, era o formato. Era a forma do oleiro, desse artesão trabalhar com barro na sua roda, não é? Para poder fabricar ou confeccionar aquele vaso que ele já tinha em mente para que seria, não é? Quando o oleiro estava trabalhando ali com barro, fazendo aquele vaso, ele já tinha em mente para que servia aquele vaso. E eu posso dizer que assim somos nós. Cada um de nós somos como que barros ou um vaso nas mãos do oleiro. E cada um Deus faz para um propósito, para uma função específica. Cada um de nós estamos sendo modelados, moldados por Deus para um propósito específico. Agora, nós jamais devemos esquecer que a matéria-prima sempre é a mesma. Todos nós somos feitos de barros e devemos ser esses vasos nas mãos do oleiro que Deus vai nos moldando, nos modelando, nos formando para o seu eterno propósito. E é interessante nós observarmos que Deus é apresentado nas páginas da Bíblia como oleiro e nós como os seus vasos. Por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo de número 64, o versículo de número 8, nós vamos perceber a palavra de Deus. O que é que diz? Isaías capítulo 64, versículo 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. E partindo desse princípio, dessa metáfora, que Deus é o oleiro, e que cada um de nós somos o barro ou um vaso nas mãos do oleiro, é que Deus tem um propósito específico em dizer a Jeremias que ele fosse até a casa do oleiro. E quando Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro, é porque tinha uma mensagem para entregar a Jeremias, para que ele retransmitisse essa mensagem para o povo judeu, para os seus contemporâneos. Vamos estudar esse texto maravilhoso do capítulo de número 18 do livro de Jeremias? Veja o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Muito bem, se você está acompanhando o nosso programa, você sabe disso.
que Deus usou Jeremias de várias formas distintas. Nós já dissemos isso aqui em outros programas. Deus não tinha uma forma ou um método único de transmitir as mensagens através de Jeremias. Às vezes Deus falava, Jeremias ouvia, às vezes Deus mostrava visões, às vezes Deus dizia a Jeremias que tomasse algumas atitudes, como, por exemplo, comprar um cinto de linho e colocar lá na fenda da rocha, no rio Eufrates, como nós já estudamos no programa anterior. Em outras ocasiões, Deus manda Jeremias comprar uma panela de barro e depois quebrá-la na presença da liderança judaica. Em outra ocasião, Deus manda ele ir à casa do oleiro. Então, cada uma dessas ocasiões, Jeremias simplesmente obedece. Nós vamos perceber essa característica de Jeremias. Então, quando Deus dava uma ordem a Jeremias, Jeremias não perguntava, para quê? Por quê? Não. Quando Deus diz, vai à casa do oleiro, Jeremias obedece, Jeremias vai. Ele sabia disso. Tem alguma mensagem de Deus naquele lugar. Às vezes Deus dizia assim, olha, você vai lá e se coloca lá na porta do templo e diga assim. Então, Jeremias recebia de Deus essa orientação para ir a determinados lugares ou entregar a mensagem, a palavra de Deus em lugares específicos. E Jeremias vai lá e obedece. Jeremias vai lá e vê o oleiro trabalhando com o barro, formando, moldando, modelando um vaso. Passe a tela, por gentileza, para ver o que vai acontecer. Aí diz, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, observe aí que não foi o oleiro quem quebrou o vaso, não, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. O que foi que o oleiro fez? Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Traz a tela, por gentileza. Então estava lá o oleiro, aquele artesão trabalhando lá na roda, moldando, modelando aquele barro para formar um vaso. De repente, aquele vaso quebrou-se, mas o oleiro não desistiu. Tornou a fazer outro vaso de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu objetivo. Abre o texto mais uma vez para nós relermos. Aí diz assim, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Passe a tela, por gentileza, para nós entendermos o que era que Deus queria dizer a Jeremias. Então, depois que Jeremias viu aquele oleiro trabalhando, o vaso sendo quebrado e ele fazendo outro, aí veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Pode trazer a tela. O que era que Deus estava dizendo ao povo de Judá através de Jeremias? Da mesma forma que aquele vaso quebrou-se, e o oleiro refez mais uma vez aquele vaso, Deus estava dizendo, eu posso fazer com a casa de Israel, eu posso fazer com o povo de Judá, eu posso fazer com o povo de Jerusalém, eu posso fazer um outro vaso desse povo. E por que Deus envia essa mensagem? Bem, eu vou relembrar a você que Deus havia dado aos filhos de Israel a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus havia dito através de Moisés, olha, quando vocês chegarem lá, vocês não façam pacto, vocês não façam aliança com aqueles povos, vocês têm que expelir, expulsar os povos e quebrar todos os deuses. Vocês têm que abolir a idolatria. Tem mais. Vocês não façam pacto com eles, vocês não deem seus filhos às suas filhas, vocês não tomem as filhas dele para os seus filhos. Vocês não sigam as suas práticas. Esse povo agoreiro, esse povo aí influenciado com feitiçaria, não faça, não pratique, não cometa os mesmos erros que eles fizeram. E Deus disse mais, eles estão sendo expulsos por causa desses pecados. Em outras palavras, Deus estava dizendo, se vocês fizerem a mesma coisa que eles, eu vou ter que expulsar vocês também. E infelizmente,
quando o povo de Israel chegou em Canaã, não obedeceu a Deus em vários aspectos. Foram muitas as rebeliões, a rebeldia, a desobediência, os pecados do povo de Judá. Primeiro, não expulsou todos os moradores. Pode ler o primeiro e o segundo capítulo do livro dos Juízes, você vai perceber isso. Leia Juízes capítulo 1 e capítulo 2, que você vai perceber. O povo chegou lá e não expeliu seus moradores. Segundo, não quebraram seus deuses, não destruíram seus ídolos. Terceiro, em vez do povo de Judá influenciar aquelas nações, porque o Deus de Israel era o Deus vivo, verdadeiro, mas os deuses deles eram mortos, foi o inverso. O povo de Judá foi influenciado pelos cananeus. Começaram a adorar Baals, Baalins, Astarote. Começaram a adorar Azerá, os deuses daquelas nações. E como um abismo chama outro abismo, eles começaram a cometer injustiças, violências sociais, violência, começaram a oprimir os pobres, os estrangeiros, as viúvas. E Deus olhando aquela nação, aí Deus diz a Jeremias, Jeremias, vai lá na casa do oleiro e olha e percebe lá como é que ele está trabalhando. E Jeremias viu quando aquele vaso quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou, foi ele que quebrou-se. Mas ele refez. Ele pega o barro mais uma vez e começa a refazer aquele vaso. E Deus estava dizendo, eu posso refazer vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo, se vocês se humilharem, se vocês se arrependerem, se vocês abandonarem seus pecados, se vocês me buscarem, eu posso fazer de vocês um vaso novo. Deus estava dizendo através de Jeremias, ainda há jeito, ainda há solução, ainda tem esperança para vocês. Passe o texto, por gentileza. Aí diz assim, agora eu gostaria que você prestasse bem atenção nesses 4 próximos versículos que nós vamos citar. Veja o que diz, porque são textos que nós vamos ler lá no cumprimento dessa profecia. Nos versículos 7 e 8, Deus diz assim, veja o que Deus diz. É por isso que o título do nosso programa hoje é Jeremias na casa do oleiro, promessas condicionais. Você sabe que uma promessa condicional é quando Deus faz algumas exigências, quando Deus estabelece algumas condições. E você sabe disso, mas eu faço questão de lembrar. Se a promessa for condicional, Deus não tem obrigação de cumprir. Você sabe disso, né? Se Deus diz a alguém assim, se te humilhares e me buscares, te abençoarei, significa dizer que a bênção de Deus está de forma condicional. Se a pessoa se humilhar e buscar a Deus. É o que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus vai agora apresentar promessas condicionais. Depois que Jeremias vê o oleiro lá trabalhando, Deus vai apresentar aí 2 promessas condicionais, cada uma em 2 versículos. Vamos estudar a primeira. Deus diz assim, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, e para derribar, e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Traz a tela, por gentileza. É como se Deus dissesse assim, olha, se eu envio uma mensagem de juízo, de castigo, que vou destruir um povo, que vou destruir uma nação, mas se eles se humilharem, se eles se arrependerem, se eles me buscarem, eu me arrependo do mal. É como se Deus dissesse assim, eu não vou destruí-los. Eu darei mais uma chance, eu darei mais uma oportunidade. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus diz assim, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe.
Traz a tela, por favor, para eu explicar algo aqui que eu considero importante. Como Deus é onisciente, você sabe disso. Deus não pode ter esse arrependimento que nós temos. Todos nós nos arrependemos de alguma coisa que fizemos, né? Às vezes você faz uma viagem e diz assim, olha, se eu soubesse eu não teria ido. Às vezes você compra alguma coisa e diz assim, se eu soubesse eu não teria comprado. Se eu soubesse eu não teria falado aquilo, se eu soubesse eu não teria dito, enfim. E a gente se arrepende porque a gente não sabe do amanhã. Deus não tem esse tipo de arrependimento. Deus, ele é onisciente, Deus conhece passado, presente e futuro. Então, esse tipo de arrependimento Deus não tem. Quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, o sentido é mudança de propósito, mudança de objetivo, é uma mudança de plano. E aí eu vou trazer aqui algumas ilustrações, alguns exemplos bíblicos. Quando Deus, por exemplo, estabeleceu, chamou, por exemplo, Saul para ser rei de Israel. Qual era o desejo de Deus? O objetivo de Deus? Que ali tivesse uma linhagem de reis. Mas por causa dos pecados de Saul, Deus mandou Samuel ungir a Davi, e através de Davi começou uma outra linhagem de reis. Deus pôs fim, vamos dizer assim, Deus colocou um ponto final naquela realeza da família de Saul. E através de Davi, Deus começa uma outra linhagem de reis. A própria nação de Israel é um exemplo disso. Quando Deus deu a terra de Canaã, não era para que eles passassem lá um período de tempo e depois saíssem, depois fossem expulsos, depois fossem invadidos por outras nações. Claro que não. O objetivo de Deus era que eles possuíssem a terra e habitassem nela pelos séculos dos séculos. Mas por causa dos pecados do reino do norte e do reino do sul, eles foram levados para o cativeiro. Então esse arrependimento de Deus não é aquele arrependimento humano, se eu soubesse eu não teria feito, se eu soubesse eu não teria... Não, esse arrependimento Deus não tem. Esse arrependimento é uma mudança de plano. Era Deus dizendo assim, o meu projeto era esse, mas por causa do seu comportamento, eu vou ter que fazer assim. O dilúvio ilustra muito bem isso. O desejo do homem era que o homem vivesse infinitamente. Mas, o que acontece? Os homens começaram a multiplicar, toda a imaginação do pensamento do seu coração era somar continuamente, e Deus vai e destrói aquela geração. Por isso que a Bíblia diz, arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem. É esse tipo de arrependimento que Deus tem, mudança de plano. Então Deus estava deixando bem claro que se ele desse uma mensagem de juízo, de castigo para uma nação, e se aquele povo se arrependesse, Deus disse, eu também me arrependo. Se esse povo se converter, eu vou me arrepender do mal que eu disse que lhes faria. E daqui a pouco nós vamos estudar o cumprimento dessa profecia, tomando por base exatamente os ninivitas, que quando Jonas pregou a mensagem, eles se arrependeram. Daqui a pouco nós vamos ver o cumprimento desta profecia. Passe o texto, por gentileza, para estudarmos a outra profecia ou promessa condicional. Qual é a outra promessa condicional? Aí Deus diz assim, e no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então eu posso dizer que a recíproca é verdadeira. Deus está dizendo, olha, da mesma forma de que, se eu der uma mensagem de juízo e o povo se arrepender, eu não vou mais castigar o povo, a mesma coisa se eu disser que eu vou abençoar, que eu vou plantar, que eu vou edificar. Se esse povo começar a pecar e transgredir, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou me arrepender do que eu disse. Eu vou destruí-los, eu vou castigá-los. Então Deus estava, naquela ocasião, dando essa mensagem para que Jeremias falasse com o povo, mas não para por aí. Não para por aí não. Jeremias não foi lá só para ver o oleiro trabalhando e para ouvir essas duas profecias ou promessas condicionais. Não. O texto continua. Veja o que diz o versículo 11, onde Deus vai revelar qual é o seu propósito. Deus diz assim, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo,
assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Agora, traz, por gentileza, a tela. Imagina, é Deus que estava forjando, que estava planejando o mal contra o povo judeu. E você já sabe que mal era esse, não é? Se você está acompanhando o programa, você sabe que mal é esse que nós começamos a falar desde o capítulo 1. Lembra daquela visão da panela fervendo? Isso. O mal que Deus estava forjando era o povo lá da Babilônia, era Nabucodonosor. Era castigar, porque Deus tem várias formas de castigar o seu povo. Deus poderia mandar seca, Deus poderia mandar terremoto, Deus poderia mandar praga de gafanhotos, Deus poderia mandar qualquer exército ali para castigar o povo daqueles povos vizinhos, Deus poderia mandar doenças, enfermidades, mas Deus disse não, eu vou fazer com que a Babilônia, que está crescendo, que está se tornando um grande e poderoso império, venha invadir o povo. Então Deus disse a Jeremias, Jeremias, eu estou forjando o mal, Jeremias, eu estou planejando aqui algo e vai ser doloroso para o povo judeu. O que eu estou planejando aqui, o castigo, o juízo, por conta de todos os pecados que nós já mencionamos, Deus disse, eu já estou forjando. Abre a tela mais uma vez, por favor. Aí diz assim, convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, na verdade, quando Deus manda Jeremias na casa do oleiro e ver aquele vaso que quebrou-se, e o oleiro vai fazer outro vaso, era Deus dizendo assim, olha, eu estou planejando destruir vocês, castigar vocês, mandar juízo, mas tem um detalhe, se vocês melhorarem os vossos caminhos, se vocês se converterem, se vocês mudarem de atitude, se vocês melhorarem as suas ações, aí eu posso voltar atrás. Volta a tela mais uma vez, traz a tela mais uma vez. Aí Deus diz assim, convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E agora nós vamos ver o cumprimento dessas duas profecias que nós já mencionamos. Aquela profecia que Deus disse assim, olha, se eu mandar uma mensagem de juízo para destruir uma nação e se eles se arrependerem, eu vou me arrepender também. Eu não vou enviar o mal que eu disse que lhes enviaria. Quer ver? Abre a tela, por favor. O melhor exemplo bíblico é o exemplo dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, você sabe que Jonas é conhecido como profeta fugitivo. Nós vamos estudar algumas profecias do livro de Jonas no futuro. Traz a tela, por favor. E eu quero inclusive lembrar aqui que quando Jonas fugiu para Tarsis, quando Jonas não quis obedecer à voz de Deus, não é que ele estava com medo de morrer, não. Você sabe disso, né? Não foi com medo de morrer, não. Jonas não queria pregar em Nínive porque Jonas conhecia Deus. Jonas conhecia a palavra de Deus. E Jonas sabia, se eu pregar e aquele povo se converter, Deus vai poupar o juízo. Essa promessa condicional de Jeremias, Jonas sabia. Jonas sabia, se eu pregar, se o povo se converter, Deus vai poupar. E eu não quero que Deus poupe. Porque os ninivitas, Nínive era a capital da Síria, era um dos inimigos mais terríveis do povo de Deus. Foram eles que invadiram lá as terras de Israel, o reino do norte, e espalhou as 10 tribos pelo mundo. E Jonas não queria que Deus poupasse. Jonas não estava com medo de ser morto, Jonas estava querendo que Deus executasse juízo, mas a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que Deus, ele olha não só para o povo judeu, não só para o povo de Israel, mas Deus olha para outras nações, Deus olha para o mundo inteiro. E Deus poderia dizer assim, olha Jonas, já que você não quer pregar, eu vou levantar outro profeta. Eu vou levantar outro homem aqui, tem outra pessoa que quer ir pregar.
Mas Deus disse: Jonas, eu quero que você vá. É você mesmo que vai, Jonas. E você já conhece a história, não é? Ele pega um navio, foi para Jope, pegou um navio que ia para Tarsis, aí veio a tempestade, ele dormindo no porão, o comandante lá da embarcação, o chefe do navio, perguntou o que era que ele estava fazendo, de que povo era ele, por que ele não clamava ao seu Deus. Aí ele disse a sua origem, ele disse de onde ele era, que servia a Deus, e ele disse: olha, essa tempestade é por minha causa. E a princípio os homens não quiseram lançar Jonas dentro d'água, mas não tinha outra solução, porque colocaram fazendas, as fazendas de fora, para fora do navio, tentaram diminuir o peso, mas a tempestade continuava, por causa de Jonas. Aí jogaram Jonas, lançaram Jonas, e eles pensaram que Jonas ia morrer afogado, jogaram o homem de um navio dentro d'água, em plena tempestade, eles pensaram o quê? Jonas vai morrer. Mas Deus providenciou um grande peixe, que você conhece a história, engoliu o profeta. Ele passou 3 dias ali no ventre do peixe, naquela agonia, e ali ele clamou a Deus. Ele pediu a Deus mais uma oportunidade. E Deus faz com que o peixe vomite Jonas, e agora ele vai pregar em Nínive. Abre a tela, por gentileza. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Pode passar o texto, por gentileza. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: veja que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Jonas não vai para Nínive dizer assim: olha, se arrependam, se convertam. Não, não, não. Quem fez isso foi Jeremias para o povo de Judá e de Jerusalém. Jonas não. Jonas foi só pregar juízo. Jonas não disse assim: olha, é importante que vocês se arrependam para Deus. Não, ele chega dizendo assim: olha, dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Abre a tela, por favor. Dentro de 40 dias, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. Deus vai mandar juízo, Deus vai mandar castigo para essa cidade, para essa nação, para esse povo. Passe o texto, por gentileza, para sabermos o que aconteceu. E os homens de Nínive creram em Deus. Que coisa interessante. Um homem só, um profeta de Deus, influenciou uma nação inteira. As pessoas ouviram Jonas, creram em Deus. Enquanto que o povo de Judá mandava prender Jeremias, castigar Jeremias, colocar Jeremias no calabouço, os estrangeiros, os ninivitas, creram em Deus, creram na mensagem de Jonas. Veja que contradição. Abre a tela mais uma vez. E eles não só creram em Deus, mas o que eles fizeram? Proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, ou seja, desde o rei até o homem mais simples, até o plebeu. Professor, o que é vestir-se de pano de saco? Nos tempos bíblicos, vestir-se de pano de saco era para quem estava arrependido de algum pecado ou uma tristeza profunda. É muito comum no Antigo Testamento nós lermos, né, pessoas que estavam vestidas de pano de saco. Aquilo era uma demonstração de arrependimento, de choro, de lágrima, de angústia, de tristeza. Quando os homens ouviram, é como se eles pensassem assim, mesmo que eles não ouviram ou leram a mensagem de Jeremias. Mas é como se eles dissessem assim: olha, tem jeito ainda para a gente, tem solução. E o que é que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos nos arrepender. Abre a tela mais uma vez. Desde o maior até o menor. Passe o texto, versículo 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Olha aí, é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas ele desce lá do trono, do seu apogeu. Veja que lá no trono está ali suas vestes reais.
Mas agora ele está vestido de pano de saco. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre as cinzas. Passa o texto, por gentileza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. É para todo mundo jejuar, homens, mulheres, crianças, animais, ninguém come, ninguém se alimenta. Vamos clamar a Deus. Passa o texto, por favor. Versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Passe o texto, por gentileza. Quem sabe, olha, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10. E Deus viu as obras deles. Olha aí, a profecia se cumprindo. Aquilo que Deus tinha dito a Jeremias. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Você lembra disso? Deus disse: olha, se eu mandar uma mensagem de juízo, mas o povo se arrepender, eu vou poupar. Eu não vou destruir. Agora, que coisa interessante. Os ninivitas não ouviram a profecia, a mensagem de Jeremias, mas ouviram a mensagem de Jonas e se arrependeram. E o povo de Judá, o povo de Jerusalém, ouviram as palavras de Jeremias. Jeremias dizendo assim: olha, Deus mandou ir na casa do oleiro, eu fui, e o oleiro estava trabalhando lá, e eu vi quando o vaso que ele fazia quebrou-se, mas ele tornou a fazer outro vaso. E Deus disse a mim: não poderei eu fazer convosco, com a casa de Israel, como fez o oleiro? E Deus disse: olha, Jeremias, diga lá ao povo, se eu der uma mensagem de juízo, e o povo se arrepender, eu não vou destruí-los. E se eu der uma mensagem de bênção, de prosperidade, e o povo tornar a fazer o que é mal aos meus olhos, eu vou me arrepender do mal que eu disse, do bem que eu lhes faria, e eu vou destruí-los. E Deus disse mais a Jeremias: diga ao povo, eu estou forjando o mal contra eles. Então, o que era de se esperar do povo judeu: choro, lágrima, conversão, arrependimento, tristeza profunda, jejum, a mesma atitude dos ninivitas. Mas, infelizmente, não foi isso que o povo fez. O povo não creu na mensagem de Deus, não creu na palavra de Jeremias, não deu crédito, não deu ouvidos, não se arrependeu, não buscou a Deus, e o juízo foi inevitável. Passa a tela, por gentileza, 2 Crônicas 36, 15 a 20. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, os profetas, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Pode passar o texto. Porém zombaram dos mensageiros de Deus. Olha aí, veja a atitude do povo judeu que ouviu a mensagem de Jeremias. Zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Traz a tela, por favor. Eu não sei se você já teve essa experiência ou alguém da sua família. De ir a um médico e depois do médico examinar e passar a bateria de exames, disse: olha, tem mais jeito não. Não tem remédio que dê jeito aí. Só Deus. Não existe situação assim, né? Que esgota-se os recursos humanos, que a medicina, apesar de todo o avanço científico, tecnológico, mas tem os seus limites, não tem remédio, pronto. Foi assim que Deus comparou o povo judeu. Não tem remédio mais não. O que eu tinha de fazer eu fiz, eu mandei profeta, eu disse aos profetas que fosse lá na casa do oleiro, eu falei de várias formas, mas o povo não me ouviu, não deu crédito, não se arrependeu, não se converteu. Não tem jeito, não tem solução. Passe o texto, por favor. Diz assim: zombaram dos mensageiros de Deus,
desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo, que mais nenhum remédio houve. Passa o texto, versículo 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus. Olha aí, o mal que Deus havia forjado. O qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. Pode passar o texto, por gentileza. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Pode passar o texto. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Essa ida de Jeremias à casa do oleiro nos ensina grandes e preciosas lições. O que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que reconhece o seu erro, que se arrepende, que pede misericórdia a Deus, como fez com os ninivitas. Deus pode poupá-los. Deus poupou aquela geração porque eles creram, se arrependeram e se converteram. Mas também nos ensina que aqueles que não se arrependem, não buscam a Deus, não se convertem dos seus maus caminhos, inevitavelmente hão de experimentar o juízo divino.